Olá, leitores! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Páginas em Debate, o seu talk show onde os melhores autores e profissionais do meio editorial estão falando sobre aquilo que a gente mais ama: os livros. Eu não sei vocês, mas parece que cada vez fica mais difícil de acompanhar o que está rolando no meio literário. É lançamento de livro atrás do outro, é adaptação literária a rodo, é evento literário. Então foi pensando nisso que eu criei o quadro Radar Literário. Todo final do mês, eu vou trazer aqui no Radar Literário os principais eventos, os principais acontecimentos do meio literário que estão por vir aí no mês seguinte. Assim, tanto eu quanto você fica ligadinho no que tá vindo por aí e não perde nada. No dia 14 de agosto acontece o Encha Seu Kindle, um evento online onde os e-books ficam em preços promocionais e até mesmo gratuitos. O Encha Seu Kindle foi criado com o intuito de valorizar e divulgar cada vez mais autores nacionais e principalmente os autores independentes. E eu, como autora nacional e também como leitora, posso dizer por experiência que o evento é incrível. Não deixem de seguir o Divulga Nacional nas redes sociais em Divulga Nacional Oficial para não perder nada sobre o Encha Seu Kindle. A adaptação do livro 15 Dias do autor Victor Martins chega dia 19 de agosto na Netflix. Assim como no livro, o filme vai acompanhar o adolescente Felipe, que tem seus planos de férias perfeitos arruinados quando a sua mãe aceita hospedar o Caio, que é o seu vizinho, mas também seu crush de infância, por 15 dias. A trama promete uma jornada de aceitação e muitas descobertas, com muita leveza e humor. E eu não sei vocês, mas eu tô muito animada com esse filme, porque pra mim isso aqui é o nosso Heartstopper brasileiro, tá? Do dia 8 ao dia 16 de agosto acontece a Feira do Livro de Guaxupé, a minha cidade natal. Já é a 13ª edição desse evento, e apesar de eu não estar morando em Guaxupé atualmente, eu tenho um carinho enorme por esse evento e não poderia deixar de vir aqui divulgar, né, o evento da minha própria cidade natal. Então, se você é de Guaxupé ou de região, já marca aí no calendário essas datas e não esquece de seguir a página do @FligMinasOficial para não perder nada sobre esse evento que vai estar maravilhoso. E o que não pode faltar num talk show, gente? Um bate-papo, não é mesmo? A convidada de hoje na entrevista, ela é carioca, ela já tem uma carreira há mais de 10 anos e já publicou mais de 25 livros na Amazon. Fique aí com a entrevista com a Karen Santos. Oi, Karen, muito obrigada por você ter aceitado vir aqui falar com a gente. Estou muito feliz de ter sua presença aqui no primeiro episódio. Seja muito bem-vinda à página em Debate. Oi, Lari. Oi, gente. Tudo bem? Um prazer. Vamos lá. Vamos. Então, eu queria começar falando sobre o comecinho da sua carreira, tá? Você começou lá na Amazon ali por volta de 2015 com o pseudônimo da Catherine York. E aí você só assumiu a persona Karen Santos mesmo, né? Ali por volta de 2020. Eu peguei bem essa épocazinha aí que eu comecei a te acompanhar. Conta para mim o que te motivou a começar a publicar lá em 2015 e o que fez você fazer essa transição, né? Falou assim, agora é a hora que eu vou realmente assumir a minha persona de Karen Santos, lá em 2020. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de ler, gostei muito de, principalmente, romances românticos. Eu era a pessoa do romance de banca, a pessoa da comédia romântica, devorava tudo, gostava muito. Eu nunca fui a pessoa da fanfic, como muitas autoras que eu conheci. Assim. Então, eu não convivia muito com este mundinho, mas eu consumia as coisas tradicionais. Então, assim, eu sou ali a cria da, sei lá, da Diane Palmer, da Penny Wider, de uma galera que se lia nas bancas das novelas mexicanas com aqueles enredos de grandes vilãs, grandes mocinhas, sei lá, pessoas pobres casando com pessoas ricas, mulheres muito malvadas. Então, eu sempre gostei muito desse conceito. Então, era um conceito que eu consumia, e naturalmente foi um conceito que eu comecei assim, tá, é uma coisa que eu gosto de escrever, eu sou uma pessoa que gosta de escrever, sou formada em comunicação, sempre tive muito interesse com essa área. E aí, quando chegou mais ou menos ali 2015, foi um momento em que eu estava formada na faculdade, estava pulando de projeto em projeto, e eu falei, cara, eu preciso de dinheiro, eu estou como freelancer,
eu às vezes ficava parada 2, 3 meses, e eu literalmente, eu sempre conto essa história, as pessoas acham muito engraçado, porque elas acham que já viram factoide, mas é uma verdade. Eu joguei no Google como fazer dinheiro rápido. E aí o Google me indicou o KDP, e eu falei, tá, eu não estou fazendo nada da minha vida. Eu vou sentar aqui, vou sentar minha bunda no computador e vou escrever uma história. Era um momento que mais fáceis, assim, a grama era mais verde nessa época. Se você conversar com as pessoas que estão na Amazon nessa época, elas falam que elas faziam, eram valores altos, chegavam no ranking muito fácil. Então, eu literalmente Tudo era joguei mato, né? lá. Tudo era mato. Eu joguei o livro na Amazon e aí, assim, de um mês para o outro, ele simplesmente começou a render dinheiro. E aí eu entrei, eu lembro que eu acho que eu fui fazer um trabalho temporário na Globo nesse momento. Eu estava fazendo vários projetinhos de assessoria de imprensa, eu fiz eventos enormes, assim, sei lá, Réveillon de Copacabana. Só que aí era isso, você trabalhava 1 mês, 2 meses, e aí você ficava em casa. E isso me matava. Assim, por mais que eu morasse com os meus pais, eu tinha responsabilidade financeira com eles, eu tinha coisas a pagar. Então, acaba que eu precisava resolver isso. E o dinheiro da Amazon me deu. E aí eu lembro que eu entrei na Globo e eu imediatamente desconectei. Falei, tá, eu estou agora com as minhas 8 horas do dia ali, e vou escrever quando der, porque eu não via nada, eu não via avaliação, eu não via se estava subindo, eu não sabia se tinha ferramenta para. Eu só estava ali. E aí eu comecei a reparar que ia subindo, ia subindo, ia subindo. E eu comecei a falar, porra, fiz um salário. E um salário em 2015 era tipo, meu Deus, um salário. Eu estava ganhando meu salário da Globo, estava ganhando o meu salário dali. E aí, só que eu fui levando isso na brincadeira. Era Caterine York, porque eu não podia assumir meu nome, por questões, assim, eu não quero que o pessoal, quando vai me procurar para fazer contrato temporário, ache a autora. Eu não quero que a Karen pesquisadora, porque na época eu estava querendo fazer já mestrado, se confunda com a Karen escritora. Então, eram muitas questões que eu fui trabalhando só depois, que eu achava, tipo, ai, que vergonhinha, escrevendo romance bobo, tarará. Uhum. Então, foram questões que eu fui trabalhando ao longo do tempo, enquanto a Caterine York estava ali. Tanto que hoje eu falo sempre que minha pedra no sapato sobre a minha carreira artística é a minha comunidade. Porque no início eu tinha tanto medo de ser reconhecida como a Caterine York que eu não trabalhei essa galera. Então a galera ali ia embora. A galera ali ia embora. E era isso. Então, assim, acaba que hoje eu comecei a tentar reformular uma comunidade, a leitores que estão ali comigo, que estão ali com a Karen Santos. É como se eu tivesse começado do zero, porque a Karen de 2015 a 2020, 2000 e pouco, ela simplesmente estava ali para escrever as bobeirinhas dela, sem nenhuma técnica, sem nenhum curso, sem nenhum nada, livros muito mais curtos do que eu escrevo hoje em dia, para conseguir só complementar a renda dela. Quando chegou ali em 2020, que foi bem aquele período pandemia, todo mundo, eu terminei meu mestrado. E aí eu estava assim, muito estressada com o meu trabalho, né? Eu já estava trabalhando num lugar assim que também eu entrava às 7 horas da manhã e rezava para sair. Então eu escrevia mais e eu fazendo mestrado ao mesmo tempo, completamente maluca, completamente deslocada. Eu entrava às 7 horas da manhã, saía a hora que dava, eu tinha aula de 7 horas da noite até as 10, 11 horas da noite no mestrado. E aí quando dava, assim, cara, eu tenho que escrever a minha dissertação, tarará. Só que aí, sabe quando você quer fazer qualquer coisa menos escrever uma dissertação? Eu escrevia conto. Então, as coisas que entraram na Amazon nesse período eram continhos de 10.000 palavras, 15.000 palavras, 20.000 palavras que eu escrevia porque eu não queria escrever minha dissertação. Então, acabou que eu fui mantendo minha carreira meio assim, tipo, segurando pratinhos, rodando pratinhos, sem nenhuma técnica, sem nenhum marketing, que é uma loucura, porque a pessoa formada em comunicação, trabalhei com marketing, assessoria de imprensa, meu mestrado é em algoritmo, e eu não estava nem aí. Eu estava tipo, Uhum. é mais minha ferramenta de distração do que uma possível carreira. E ainda assim, apesar de tudo, eu fazia dinheiro. Então chegou num momento que eu estava assim, cara, eu tenho um monte de especialização, tenho um monte de experiência, não aguento mais o trabalho que eu estou. Então eu posso, com o ferramental que eu tenho, fazer que isso se transforme em uma carreira. Eu posso pegar tudo que eu sei e, em vez de ficar ali batendo com o chefe, com não sei quem que não aprova, não sei quem que não tem verba, vamos lá, full Karen Santos. Aí reformulei tudo, sentei, tipo, vamos pegar todo esse dinheiro, porque toda vez que entrava um dinheirinho, eu botava uma capa nova, mandava revisar, porque assim, eu falo,
eu falo numa boa, que assim, meus primeiros textos são terríveis, são horrorosos. É porque eu reescrevi, é porque eu revisei, é porque eu refiz a capa, porque aquela Karen, a Catherine York lá de 2015, ela nunca venderia, ela nunca teria o Star Quality, o talento de texto da Karen Santos. Então, assim, às vezes eu pego esses textos, eu acho engraçado que eu relancei agora o Chefe Errado, que é um desses continhos. E aí eu lembro de eu trabalhar ele todinho, e eu falava assim, pô, a história é boa, mas me tá me dando um trabalho, tarará. Eu peguei uma leitura crítica, porque era tanto buraco na história que eu já estava enrolada. E aí eu, imediatamente, quando acabei esse, eu pulei para o livro novo, que acabei de lançar, o Irreversível. E a diferença de texto é tão brutal que me deu uma paz de espírito, assim, que eu falei, tá bom, eu sei escrever, eu só não sabia na época. Porque aquilo estava me dando, assim, um nervoso horroroso de eu olhar aquele texto e falar, gente, eu não sei escrever, eu sou analfabeta, eu não sei estrutura, eu não sei. Porque eu tava, aquela é Karen também, essa aqui é a Karen também. E aí, quando eu pulei para cá e eu vi a diferença de texto, eu disse, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Você foi confrontada com a sua evolução, né? Mas Exatamente. e é aquele paradoxo, porque eu sinto a mesma coisa quando eu vou pegar um livro que eu escrevi há muito tempo. Eu comecei muito novinha, eu comecei com 12 anos. 12 anos eu escrevi o meu primeiro, publiquei. Não sei quem foi o doido que deixou publicar, mas tudo bem. Ainda com editora ainda. E aí eu não consigo ler, porque eu falo que me dá dor física. Dor Sim, física. e às vezes as pessoas falam, não, porque é bom, porque isso, por isso. Não, é que vocês não entendem o que passa, porque eu acho que tem toda uma história pregressa na nossa cabeça quando a gente lê esses materiais. Sim. Então era isso, eu ficava duvidando de mim mesma, assim. E aí eu falei, tá, não, agora eu li Irreversível, tá tudo bem, olha só, esse texto aqui tá. E aí é isso, quando chegou ali 2020, eu falei, eu vou me levar a sério, vou investir, assim, porque eu tava fazendo dinheiro suficiente para me demitir. Então, eu peguei e guardei 6 meses da minha vida e falei, nesses 6 meses, vou me jogar, vou resolver o que eu tenho para fazer. Se der tudo errado, eu tenho 6 meses para arranjar um emprego. A loucura, né? Mas, enfim. Aí fiz, e foi bem no relançamento, porque eu me planejei muito, tipo, aquela pessoa que era muito ferrada da vida, sabe? Porque eu sou de um lugar muito precário aqui do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense. Minha família, assim, sempre precisou muito de dinheiro, então tudo é muito voltado para dinheiro. Se você não tem dinheiro, você não consegue pagar suas contas. Se você não tem dinheiro, você não vai conseguir fazer faculdade. Se você não tem dinheiro, porque você não consegue, sei lá, se você não tem dinheiro, você não consegue a passagem para ir trabalhar. Então, às vezes, eu não tinha dinheiro para ir fazer entrevista de emprego. Hoje, quando se faz online, eu fico assim, cara, porque eu estou chegando aos 40, né? As pessoas não percebem isso, mas assim, há 20 anos atrás era uma bosta para você. Porque tudo você tinha que ir, tudo você tinha que fazer, tudo era no centro do Rio, que eu gastava uma grana para ir. Então, era muito isso, assim. Então, eu falei, tá, tô morrendo de medo, mas eu vou fazer isso porque eu me preparei para isso. E eu me preparei tanto para isso que eu já cheguei, assim, com todos os meus livros revisados. Eu tinha livro revisado, tinha capa nova e eu fui relançando, assim. Eu lembro que nesse período eu lancei, se eu não me engano, acho que a cada 2 meses. Porque era isso, porque eu tinha livros já escritos, que eu só reeditei. E aí, com a Karen Santos, veio assim, Perfeitos Opostos, O Amor de Mentiras, o amor de Vizinho. Foi um atrás do outro, assim. Não era inédito, era só os livros que a Catherine York escreveu, que eu fui trabalhando. E aí, por causa disso, eu fiz um caixa. E aí, por causa desse caixa, eu falei, tá, agora é carreira, agora vamos embora. Só que eu não tinha filho, eu tinha 8 horas por dia, e eu ficava me coçando, porque eu precisava fazer outra coisa, porque eu trabalhei com marketing a vida toda, eu disse, a minha vida é só isso, eu vou fazer cursinho de leitura. E aí eu abri o Otimiza, a galera me conhece muito pelo perfil de marketing por causa disso. Porque eu ficava assim, cara, eu tô aprendendo um monte, eu sei um monte, eu estou aprendendo na prática, eu tenho a teoria, e eu estudo muito, porque eu sempre fui aquela pessoa, tipo, o que os gringos estão fazendo? O que o podcast blá, blá, blá está fazendo? E aí me irritava, porque as pessoas, e ainda me irrita um pouco hoje, porque com o TikTok é mais ou menos a mesma coisa, que as pessoas, elas tiram da bunda algumas coisas, e elas aplicam, e às vezes só funciona para ela porque ela botou muito dinheiro, ou só funciona para ela porque ela tem o conteúdo, ou funciona para ela porque ela teve na sorte. Tipo, do nada, sei lá, alguém com muito seguidor indicou ela. Porque tem gente que realmente está com a bunda virada para a lua. Tem gente que, assim, os leitores vieram no primeiro livro, a comunidade abraçou. Às vezes a pessoa tem uma história pregressa, às vezes a pessoa está ali no Wattpad, e aí quando ela veio para a Amazon, você acha que ela veio do nada, mas ela não, ela está fazendo aquilo ali há não sei quanto tempo.
Então, eu comecei a unir as duas coisas. Eu lembro muito, assim, que Tá quando eu ótimo. pedi demissão, eu falei assim, eu preciso fazer o dobro do meu salário. Eu Uhum. preciso manter o dobro do meu salário. E aí eu tava com Otimiza, o dobro do meu salário, vivendo minha vida. E aí os livros, acho que foi uma família de faz de conta. Foi a primeira vez que eu fui pro ranking. Quando eu fui pro ranking, que aí eu falei, tá, agora o bagulho ficou sério, agora entrou uma grana, assim, bizarra. Então, em vez de eu ficar batendo cabeça com Otimiza, com consultoria, eu vou focar nisso, porque foi quando eu parei as coisas de marketing. Falei, agora eu sou escritora em tempo integral. Agora vamos lidar com uma empresa grande. Aí você tem todas as burocracias, né? Abre ME, contrata contador, contrata não sei o que. As pessoas, elas têm essa coisa do escritor que está isolado da montanha, que faz pouco dinheiro, que ele tem que trabalhar pelo amor à arte. E muita gente, principalmente a galera da Amazon, a galera que escreve romance comercial. Romance comercial, você tem o objetivo de fazer dinheiro. Você escreve o que você gosta, você vive pelos seus personagens. E uma coisa não briga com a outra. Você gosta do que você cria, você gosta dos seus leitores, mas você tem que fazer dinheiro. Seu objetivo também é pagar as contas, porque você tem contador, você tem design, você tem pessoas que dependem de você, da sua empresa, seus fornecedores, Sim. e a sua família. É um negócio. E tem a casa, tem o aluguel, tem a luz. Agora eu tenho um filho, eu tenho que pagar creche. Então, assim, é, acabou que virou uma grande coisa, assim, virou o negócio, cara, em Santos. Eu estou em altos e baixos do meu momento, empresa, eu acho que toda empresa é assim, todo escritor é assim. Mas foi isso, assim, de 2020 para cá eu tive um crescimento enorme, tanto de experiência de vida, experiência de mercado, experiência de texto, evolução, e aí a carreira se formou. Então, assim, de 2020 a 2025, o bagulho ficou sério. Eu acho que você falou um ponto muito importante. As pessoas têm essa figura, né, do escritor, acho que é muito pelo imaginário do que a gente cresceu com filmes, com séries, com essa coisa o escritor é esse ser quase místico que não vive de livros e água e café, né, vamos dizer assim. E não, o escritor, autores que têm a carreira, é uma carreira como qualquer outra, então é bem isso, o escritor precisa receber, o escritor precisa ter o seu salário, porque dá trabalho, e muito trabalho. Às vezes não fica só nas 8 horas que uma pessoa do CLT fica. Em época de lançamento, o escritor está 24 horas com a cabeça ligada no lançamento, e é uma pressão muito grande, porque você não depende de mais nada além do seu próprio trabalho e de igual você falou, talvez um pouco de sorte também junto, né? Então você, tipo assim, você pode fazer todas as estratégias de marketing que você tem, você sabe que vai alcançar até um certo ali ponto, aquilo que você vai aplicar, mas você vai contar um pouco com a sorte para o livro viralizar ou não, para dar um boom. Às vezes acontece um caso desse, de o livro, não magicamente, mas assim, o livro tá ali no momento certo, na hora certa e atinge o público certo, e ele dá o boom. E aí ele vai para o ranking, e aí as pessoas não param de falar desse livro. E é isso, às vezes a gente conta um pouquinho com a sorte também, mas por trás disso tem muito trabalho. O livro, para a gente persistir nessa vida de autor e tal, que não é de maneira alguma assim. É uma carreira que eu falo que muita gente, eu sei que tem um sonho, e é uma coisa que é muito boa. No final do dia, eu acho que independentemente de qualquer cansaço, de tudo, você olhar e falar assim, cara, eu estou fazendo algo que eu amo fazer, né? Eu tenho minha rotina, eu tenho meu próprio dinheiro aqui que eu estou fazendo, que depende só de mim também, assim, daquilo que eu faço, da minha criatividade. Isso é legal. Mas eu sei que vem também acarretado com, igual você falou, dezenas de burocracias por trás que faz, né, tipo, que é necessário para ter essa carreira junto, né, do criativo com o comercial ali junto. A gente não pode ficar só nessa eu sou escritor por amor, por hobby. Você pode ser, mas aí você vai ter que ter a sua carreira principal, né, Isso, para tem ganhar muito. dinheiro. No meu caso, eu sou escritora independente com foco na Amazon. Então, assim, acaba que eu tô dentro dessa rodinha de rato dos escritores da Amazon que escrevem romances comerciais. Eu sempre gosto de frisar isso, porque tem muita gente que escreve outras coisas e publica como
publicação, que acaba que quando a gente fala sobre cronogramas, burocracias, valores, e a pessoa fica, não é assim, não é, funciona assim comigo, não funciona na minha categoria. Tá sempre bom deixar frisar aqui, no caso, romances comerciais, romances românticos, alguns gêneros de fantasia para algumas faixas etárias. É bom frisar que assim, cada pessoa tem sua rotina, porque eu vejo, por exemplo, o Itamar Vieira Júnior, que ele faz cursos, ele dá consultorias, Rafael Montes, que agora entrou na parte de roteiro. Tem muita gente que eu conheço que está na indústria tradicional, que focado muito em livros físicos, que ganham ali seu preço de capa, porque o preço de capa ali, quando muito, um contrato muito bom é 20%, mas normalmente é 10%. E aí a pessoa ganha, sei lá, às vezes, sei lá, R$ 2.000 por mês. R$ 2.000 você não consegue hoje fazer as coisas. Então a pessoa tem que ter um segundo emprego. Eu conheço pessoas que não trabalham nada a ver com literatura, têm sua carreira, e são pessoas assim que estão ali dando palestras, são pessoas que estão participando de bienais, e aí na vida tem a sua vida de civil. Então, assim, cada pessoa tem o seu perfil. O romance, que é mais comercial, ele tem esse privilégio de muita gente, principalmente o topo ali do ranking, das pessoas estarem dedicadas e terem uma estrutura muito focada. Elas mantêm estruturas, elas mantêm profissionais liberais dentro das suas estruturas. Então, tem gente especializada em fazer tráfego para autora, tem gente especializada em fazer design para autora, tem gente especializada em fazer capa para autora. São muitas especializações porque é um dinheiro que circula muito. Isso, inclusive, é uma bronca de muitas pessoas. Eu estou encavalando assuntos aqui, mas é uma bronca muito grande, porque assim, é um setor que se retroalimenta, e eu sempre gosto de frisar que ele, em sua maioria, é feito por mulheres, para mulheres, e que os nossos fornecedores normalmente são mulheres. Então é uma indústria que assim emprega muitas mulheres, empodera muitas mulheres financeiramente. Tem várias discussões aí sobre o que escreve, como escreve, o que está lá, o que deixa de estar lá, sei lá, a bronca das pessoas com romance dark. Mas do mesmo jeito você tem aí um monte de romance policial também que tem barbaridades, mas aí tipo não é uma questão. Então, assim, acaba que eu acho muito importante, muito potente esse gênero por mulheres, para ser lido por mulheres, e que se retroalimenta sozinho. Porque, ok, a gente depende da Amazon. Hoje a gente depende da Amazon. Então, se a Amazon hoje cair, a vitrine caiu. A gente realmente é uma grande preocupação que todo mundo tem. Mas só. A gente tem publicações independentes, se a autora tiver dinheiro para bancar, ela consegue fazer uma tiragem sozinha, como muita gente tem, porque apesar dos custos muito altos, tem retornos muito altos. Tem gente que faz aí as arrecadações de dinheiro nessas plataformas para pegar esse dinheiro e investir na própria publicação. Tem gente que arranja editoras para projetos muito específicos. Por exemplo, acho que a Unicórnio é um caso desses. Às vezes eu posso estar errada porque eu não conheço profundamente, mas ela faz projetos específicos, tiragens específicas, para a galera estar na Bienal, porque a gente extrapolou essa barreira. Chega a Bienal, tem muita gente querendo conhecer uma autora independente. Há 20 anos atrás, isso é uma loucura. Sim. Então, acho que há 10 anos atrás isso já era diferente. Você arrasar multidões, quando as multidões vêm fora da estrutura tradicional de literatura, é uma loucura. E aí acaba que a bronca das editoras tradicionais com o mercado de romance hot, romance comercial, romance contemporâneo comercial é esse. Porque eles não conseguem absorver a gente. Eles trazem, inclusive, isso é uma coisa que sempre me incomodou um pouco, que eles trazem gente de fora que escreve a mesma coisa que a gente, porque é uma capa mais fofa, é um não sei o que mais fofa, e fica palatável para uma galera que ainda tem resistência com os romances indies. Então, essa é a última barreira do romance indie. Mas, ao mesmo tempo, por ser a última barreira das escritoras indies, a galera das editoras também não tem muita coisa. Assim. Eu vou lançar por uma editora tradicional agora, exatamente porque eu estou tentando fazer essa coisa, porque eu sei que é muito importante para a construção de carreira você tá nos dois polos. E é isso, assim, eu tenho a impressão que a gente tem que construir a nossa carreira para o melhor para a gente, mas ainda é uma batalha muito grande, única e exclusivamente pelo gênero, única e exclusivamente porque é um livro que o público inteiro é mulher. E é muito engraçado porque, tipo, as pesquisas, eu não vou lembrar de qual lugar, porque eu vi isso no Publish News,
falando que assim, a quantidade de mulheres leitoras e a quantidade de mulheres leitoras de ficção é muito maior do que os homens. E acaba que há uma resistência, porque aí deixa de ser uma literatura geral. Mas assim, gente, vocês não querem quem dá dinheiro para vocês, e aí começaram. Eu percebo que está rolando um movimento. Está rolando um movimento de eventos grandes de editoras, tipo a Flir, tipo o evento que teve em São Paulo agora, que eu esqueci o nome, a Hong Kong. Então, assim, está rolando. Está acontecendo, mas ainda está muito incipiente, e eu acho que a gente está num ótimo momento para isso, mas a gente está chegando num gargalo. Então, assim, a galera que está no topo vai se aproveitar disso. A galera que já tem um nome, que já tem uma comunidade, que vai tentar de algum jeito, e não necessariamente precisa ser a galera que está lá, top 10. Mas eu digo, o pessoal que já está aqui há algum tempo, que entende o que está fazendo, que entende os movimentos de mercado, porque essa é uma questão. A gente estava falando de sorte, e muita gente não gosta quando a gente fala de sorte, mas sorte é uma questão dentro desse mercado. Mas, ao mesmo tempo, você tem que navegar com as ferramentas que você sabe. Então, por exemplo, hoje, neste momento do mercado, em 2026, é muito romance esportivo, é muito rock. Uma galera que escrevia livros, às vezes, aleatórios. No meu caso, eu escrevia romance contemporâneo de adulto. Eu comecei a escrever muito romance universitário, porque é uma tendência de mercado. Então, eu sei que muito mais gente vai ler do que os meus romances contemporâneos. Então, isso não é sorte. Entender os dados, ler o mercado, não é sorte. Agora, o seu livro ser adotado, o seu texto ser adotado, as pessoas começarem a gostar de você, e os movimentos seguintes, porque, por exemplo, quando a gente lançou os manuais, eu, Olivia, a Lola e a Ellen, a gente percebeu que veio muita gente nova pelo marketing. Assim. E foi um momento que meu filho nasceu. Eu não tinha como entregar o que eu queria para essas pessoas. Eu não tinha cabeça, eu não tinha tempo, eu estava enlouquecida em casa. O meu lançamento seguinte foi um livro de rejeitada, porque eu falei assim, cara, eu preciso escrever a coisa mais simples que eu puder. Eu não aguento, eu não estou dormindo. Meu filho, ele não dormia, porque ele nasceu com um problema na boca, que ele não conseguia mamar, e isso mantinha ele acordado. A gente foi descobrir depois de que ele tinha quase 2 meses. Então, por, sei lá, 40 dias, a gente dormia, sei lá, 40 minutos. Dormia 40 minutos, ele acordava, a gente botava para mamar, mais 40 minutos. Então, assim, eu passei 40 dias tirando sonecas. Você imagina eu sentar para escrever um livro em que eu não conseguia dormir? Não tem cabeça alguma. Não tem cabeça alguma. Então, como é que eu vou escrever um found family que tem 1 milhão de personagens, 1 milhão de fatos? Eu vou rejeitar a criança. Eu vou, que é um negócio assim que eu tô ali, tipo, sabe? É um momento que tudo que eu sei sobre bebês eu posso botar aqui. As novelas mexicanas estão há 20 anos botando na minha cabeça a mocinha, a pobrezinha, não sei o quê. Isso repeliu, assim, meu público de um jeito. Assim, vendeu, porque é um negócio que era popular. Mas, assim, a galera toda que chegou falou assim, tá, a gente não quer ler isso. E a galera foi embora. Por isso que eu tava falando que hoje o meu gargalo é tentar trazer uma galera de volta, uma galera ficar e uma galera me acompanhar, porque é isso, porque a galera vem. Eu gosto da Karen quando ela escreve New Adult. A galera vem, engaja, e faz não sei o quê, taranã, e aí responde os posts, e aí... Fica esperando quando quer que venha o próximo jogador de hóquei. E é isso. E aí eu faço qualquer coisa fora da curva, a galera sai, a galera não engaja, a galera não comenta, a galera não compra. Então, assim, é uma questão que quem conhece os próprios dados, conhece o próprio público, a Cocheiro, a autora Cocheiro, virou para mim e falou assim, eu falei, eu sei os próximos passos da minha carreira. Ela falou, você sabe, mas você está resistente ao fato de que você virou uma escritora de New Adult. Então, você tem 1 milhão de projetos, mas os seus projetos talvez não sejam o que as pessoas que te leem querem ler. Então, assim, é horrível você ficar numa bolha, assim, é uma questão que eu estou tentando trabalhar em terapia, porque é isso, eu quero 1 milhão de coisas, mas as minhas contas não querem essa 1 milhão de coisas. Então, eu tenho que filtrar os meus desejos, torcer para que as pessoas abracem as histórias, para que no futuro próximo, quando eu conseguir ter uma caixa na empresa, ter mais tempo, eu consiga fazer, talvez, coisas como, por exemplo, a Olivia. A Olivia é um caso assim, que eu amo, porque a Olivia chegou num momento de carreira que ela consegue fazer doideiras, e às vezes elas são abraçadas, às vezes não. Então, tipo, ela acabou de lançar uma comédia romântica com um mafioso, e é completamente fora da curva do que as pessoas entendem como romance de mafioso. E assim, as pessoas abraçaram. Eu falava para ela, eu falei, cara, é uma doideira tão grande que as pessoas vão abraçar. Ela, não, é muito diferente. Eu falei, espera,
Não, Espera. eu vou te confessar que eu estava esperando esse livro desde que eu lancei o meu, O Marido de Luna, porque O Marido de Luna foi eu tive essa ideia, eu escrevi A Noiva de Romeu, passou um ano e pouco, eu falei, cara, eu queria ler, eu falei assim, eu queria ler uma comédia romântica com máfia, porque eu tinha escrito um livro que era uma comédia romântica que, tipo, tinha um Um granuladinho, saborzinho. assim, um granuladinho, tipo assim, se tem máfia aqui, só isso. E aí depois eu comecei a pensar, eu falei, cara, e se eu escrevesse uma comédia romântica, e tipo, se eu lesse, né, eu queria ler uma comédia romântica com máfia, eu não tava achando algo assim, porque eu li alguns livros da Cora Rayle e tal, mas eu falei assim, não, tava muita máfia pro meu gosto, eu queria, tipo assim, máfia, mas o mocinho passando por situações loucas, situações engraçadas e tudo, a mocinha doida fazendo ele passar pelas situações mais bizarras possíveis. E aí eu falei, cara, eu não encontrei nada. E aí eu fui lá, aí foi isso que me motivou a escrever O Marido de Luna. E aí quando a Olivia falou que ia escrever uma comédia romântica de máfia, eu falei, pois, este é o meu momento. E aí eu implorei, falei assim, mandei toda a minha submissão para ela, falei, Olivia, por favor, deixa eu ser beta desse livro. E eu li assim, eu falei, cara, era isso, entendeu? Mas eu acho que você pôs num ponto muito bom, que é tipo assim, acho que é uma questão muito grande entre o que vende, o que está vendendo no momento, aquilo que, igual você falou, o pessoal te abraçou no New Adult, no romance de esporte, de hockey, específico ali. E aí é aquela coisa grande questão de que às vezes você tinha um projeto para depois, igual você falou dos livros, né, do Rejeitada, a Criança Rejeitada e tudo, que foi uma alta na Amazon, eu lembro, que essa época você entrava e só tinha bebê rejeitado na Amazon de todo canto. Do advogado, do médico, enfim, de todas as profissões possíveis. Mas aí entra aquela dualidade do aquilo que o seu público que chegou ali, depois daquele boom, né, quer, e aquilo que você quer escrever. E aí você tem que fazer aquele comprometimento de, tá, às vezes eu posso vender naquela roupagem de, vai ser New Adult, vai ser romance de hockey, que até eu acho que foi um vídeo que eu lembro que eu vi seu, que era assim, às vezes você pode trabalhar temáticas que você quer trabalhar em outros livros, dentro de uma embalagem que seja comercial. Então, dentro de um New Adult com um jogador de hockey, você pode trabalhar sobre uma personagem que tem traumas do passado, questões ali mais importantes que talvez em outro livro você queria trabalhar, você pode adaptar para aquele livro. E eu lembro que quando eu vi esse vídeo, me deu um start, assim, que eu falei, cara, é verdade. Às vezes você está tão insistente em querer escrever uma história, mas você às vezes não percebe que aquela mesma história pode ser escrita dentro de um romance comercial. E eu acho que essa é uma das grandes resistências do público, assim, com o romance comercial, que é tipo assim, é tudo igual. Não é. Se você chegar para mim e falar assim que, sei lá, a Zoe X e a Olivia Pleiss escrevem a mesma coisa, eu vou falar, você tá louco. Entendeu? Não, são duas coisas completamente Você diferentes. sabe que, assim, tadinha das escritoras de banca, assim, mas é uma verdade. Mas os livros de banca, eu não sei se eles são cortados eles são editados ou não, porque algumas autoras eu vejo que os livros são maiores e tem mais discussões ali dentro. Mas os livros de banco, especificamente, eles são muito curtos. Se você ver eles na Amazon hoje, e eu acho muito curioso, porque, como eu tenho a memória do livrinho, eu achava que eles eram maiores. E aí eu vejo que a quantidade de páginas hoje é tipo 140, 120. Um livro de uma escritora hoje é 400. O meu livro, o que eu acabei de botar na Amazon Reversível, ele tem 410 páginas, eu escrevi 80 mil palavras. Eu sei que eu estou sendo muito detalhista, porque eu não sei se só a galera do mercado editorial está assistindo isso. Mas isso significa um livro médio. Os livros, em média, têm 70, 80 mil palavras. A galera é surtada às vezes, por exemplo, Lolinha, um beijo, Lola Bellucci, mas ela escreve 120, 130, 140, completamente assim. Então, são livros enormes. E nos livros de banca, você tinha a construção dos 3 atos e era tudo muito assim. E aí ela conheceu o cara, e aí o cara rejeitou ela, e aí ela ficou grávida, e nananana, acabou, entregou. É quase um descritivo, e você tem ali as cenas acontecendo. Muito espertamente, e eu sei por isso que eu falei que eu sei que livros maiores, por exemplo, Judith McNaught, que é uma pessoa que eu amo,
apesar de algumas complicações, os livros dela que foram para livrarias, eles são maiores, eles têm grandes discussões ali dentro. E eu sei que as autoras que estão na Amazon hoje, que escrevem romances comerciais, algumas fazem grandes fillers para o livro crescer. Já peguei vários livros que são exatamente livros de banca, mas que tem, tipo... Aí eles resolvem viajar. Acontece. Mas a galera que permaneceu na Amazon tem livros sérios com embalagens comerciais. Eu acho isso muito curioso. Pegam pontos de grandes discussões ali dentro. Eu lembro que quando a gente teve a sessão de autógrafo dos Quadrigêmeos do Rock, uma menina virou assim, eu tinha muitas questões sobre a minha vida, sobre a minha sexualidade, sobre crescimento mesmo, sobre relações. E eu peguei um livro de bobeira, e aí eu fui ficando assim cada vez mais absolvida por isso. E eu comecei a discutir isso comigo mesma, num livro em que os protagonistas são quadrigêmeos que jogam rock. Então, assim, o meu livro inteiro, porque assim, depois que meu filho nasceu, depois que criança nasce, no geral, você entra numa tipo, você começa a duvidar de tudo na sua vida. Você não sabe o que você está fazendo, você não sabe quem é você, tudo mudou, você engordou, sua vida mudou, você não tem tempo, tarará. Especificamente o meu livro dos Quadrigêmeos, o Temporada de Ódio e Gelo, ele tem capítulos imensos da pré-transição de terapia. São, acho que, uns 2, 3 capítulos em que os diálogos entre a personagem principal e a terapeuta, psicóloga dela. Porque eu tinha sessões de 1, 2 horas com a minha psicóloga, e aquilo ficava remoendo para mim. Eu falei, cara, faz muito sentido para o trauma dessa pessoa fazer capítulos assim. E eu acho uma loucura você, de novo, abrir um livro que você acha que o protagonista é um quadrigêmeo que é musculoso e joga hóquei, e você lê um capítulo inteiro sobre uma pessoa discutindo luto, discutindo mudança de vida. E é isso, assim. Eu estava falando, acho que o vídeo que você viu era eu falando sobre, eu não sei se era um vídeo ou se era uma thread, falando sobre o Grávida e Rejeitada, que eu paguei o preço do título. Porque o Grávida e Rejeitada, eu acho ele muito divertido. Eu acho ele muito geolocalizado, porque ele se passa no Rio de Janeiro, então ele tem muitas coisas locais, o texto é legal, o texto é divertido, o texto me pega, tem história densa, tem discussão ali dentro. Mas ninguém lê porque ele se chama Grávida e Rejeitada pelo Meu Chefe Insuportável. Ele só chega a um tipo de público, e eu paguei o preço por isso, mas eu escrevi o que eu quis, mas ele só chega num tipo de público. E esse é o preço que a gente paga, assim, porque, de novo, tem sorte, mas tem estruturação. E tal qual qualquer produto, você tem um público-alvo. E acaba que você é colocado dentro de uma caixinha. Essa é a minha grande crise atual. Ser colocada dentro de uma caixinha em que a caixinha fica cada vez mais específica. Então, hoje, todo mundo que vende muito nesse mercado está ficando cada vez mais específico. E eu acho que todo mundo, até no mercado digital. A galera, tipo, o produto, a pessoa trabalha, sei lá, ela o produto dela é ser redatora de cloud da AI. O produto dela te ensinar a fazer histórias matadores. O produto dela é tudo muito específico. As pessoas elas querem saber o resultado final. Então acaba que a gente entrou nisso. Então a pessoa ela quer novidades, ela quer um texto bom, ela quer um livro engajante, mas ela quer ter certeza do final feliz, ela quer ter certeza que aquele livro é um enemies to lovers, de hóquei, universitário, em que se passa numa faculdade gringa, então você tem aquelas mesmas... Então acaba que é isso, você tem que lidar com esses pontos, e aí é uma discussão que eu tento, tipo, eu acabo botando vários papeizinhos numa caixa, jogo e escrevo um livro? Não. Isso me ofende. Como pessoa criativa, que quando eu pedi demissão, eu falei assim, eu preciso fazer o dobro do meu salário. Que quando eu pedi demissão, eu falei assim, eu preciso fazer o dobro do meu salário. Como um trabalho criativo, o fato de eu juntar 5 tropos e aí escrever um livro me ofende. Mas, ao mesmo tempo, eu posso pegar a minha história e falar, eu quero escrever um livro sobre tal coisa. E se tal coisa, eu estava conversando com uma amiga hoje, e eu estou com um livro antigo, de novo, que eu estou revisando. E aí ela falou, eu falei para ela, o meu problema com esse livro novo que eu estou revisando é que ele é sobre um casal que casa de conveniência e que se passa num hotel no Rio de Janeiro, sendo que os meus últimos livros inteiros são new adults passados fora, universitário. Isso não vai vender. Então eu vou ficar segurando isso para o momento que eu não tiver tantos lançamentos. Eu vou falar, e se ele virar um jogador de hóquei? E se ele não sei o que... Eu tenho limites sobre esse tipo de adaptação, sabe?
Somente um livro já escrito, vai me dar trabalho e tal. Mas é isso, você chega num momento que você fala assim, qual é a história que eu quero contar? E se ele for um jogador de não sei o quê? E se ele for... Você tenta pegar a história e encaixar no molde ali, né, Exatamente, sabe? daquilo, né. É o que o Eu acho que é uma mercado grande pede, o que é muito questão. triste. É triste, mas ao Sim, mesmo tempo é a sobrevivência. Ou você faz isso, eu estava falando isso agora há pouco, que era tipo, eu cheguei à conclusão que ou você nada ou você afoga, e infelizmente o capitalismo me fez fazer. Eu estou sim, culpando o capitalismo agora. Porque é isso, assim, eu me sinto mal por determinadas coisas, mas infelizmente às vezes a gente tem que jogar a ética ou os escrúpulos um pouco de lado para tentar se moldar, porque uhum, senão como é que eu vou pagar a creche? Como é que eu vou pagar a escola? E aqui eu estou sendo muito verdadeira, às vezes eu não deveria nem estar falando desse jeito, mas assim, é isso, em vez de eu só pensar no meu trabalho como arte, é o meu trabalho como arte que o fim dele também é pagar minhas contas. sim. Então eu tenho que equilibrar esses pratos. Sim. Não, eu acho muito válido, inclusive, acho ótimo, porque às vezes quando você começa na carreira, a gente tem essa visão muito bonitinha, muito cor-de-rosa, de que, não, eu vou escrever aquilo que eu amo, e aí meu livro vai hitar, e aí eu vou ganhar muito dinheiro, e aí eu vou viver só disso, ficar ali na Amazon, e não é bem assim. Pode ser que aconteça que você, é aquela coisa que a gente falou, vai dar sorte, mas assim, você fez, estava no gênero certo, encaixou no público certo, e não significa também que é aquela coisa, a sorte vai até um certo ponto. O que você faz depois dessa sorte ter dado certo, conta também, que é esse caso que você falou, né, de vir um new adult com um jogador de hóquei e depois você lançar algo diferente e o público ir embora. Então, assim, se você vai seguindo entende como que navega por essa água e por esses mares aí da Amazon, você vai bem, né? Se você entende, igual você falou, a rodinha que gira ali, se você entende o que faz a roda girar, gira para você também. E assim, eu sei que é uma grande questão para você. Eu sou muito fã de New Adult, jogador de hóquei. Inclusive, eu sou assim, fãzona da collab, você, Olivia, Ellen, Lola. E assim, eu sei um pouco por cima, né, de como que surgiu, eu fui acompanhando ali o que vocês mostraram, mas eu queria saber dos bastidores. Como que foi que surgiu essa ideia lá quando veio de manual? E aí vocês já estão aí na terceira, né? Terceira série de hóquei Então, as pessoas todas juntas. Como que. esquecem dos contos da Copa. O que aconteceu? A gente sempre foi muito amiga, muito próximo. A Lola é daqui do Rio, então muito próxima. A Olivia também é uma pessoa muito próxima. A Ellen a gente conheceu mais pela parceria, mas ela era muito próxima à Olivia. E a Olivia meio que, tipo, subornou os Vingadores, né? Ela teve a ideia Ela foi a e ela, Capitã cara, América. exatamente, ela, tipo, Avenger Assemble. Porque ela, cara, tá chegando a Copa, eu tô vendo que muita gente faz continho e tal, bora juntar e vamos fazer um conto pequeno. A gente fez Jogadas Imperfeitas e cada conto tem, acho que no máximo 30, que eu acho que deve ser o da Lola, porque a Lola sempre foi essa pessoa que escreve muito. E a gente fez uns microcontos que venderam muito bem, assim. E aí, no que vendeu muito bem, a gente entendeu que a gente tinha um filão. Então a gente falou, tá, funciona para a gente escrever assim, lançar semanalmente, quinzenalmente, no intervalo curto, porque as pessoas, no momento que elas são introduzidas ao universo, elas querem ficar. E Manual foi um Uhum. caso desse. A gente combinou, e aí chega ali mais ou menos no meio faltando uns 6 meses, um pouco antes até, a gente senta e fala, tá, o que que a gente vai fazer? Próximo ano, o que que a gente vai tentar fazer? E a gente sentou e a gente falou, tá, a gente nunca escreveu New Adult, a gente está vendo que está todo mundo indo para esse caminho de rock, de nananã, o que que a gente vai fazer? E a gente rascunhou mais ou menos o que que a gente queria fazer, ainda sem saber que personagem fazia o quê, como que fazia o quê, não sei, nanã. E aí a gente fez uma primeira reunião, decidiu mais ou menos o que que a gente queria fazer, e aí a gente meio que a gente tem um grupo, que hoje a gente chama de vestiário, mas a gente demorou muito para ter um nome para isso, né? E a gente discutia, sei lá, semanalmente, às vezes aleatoriamente, pontos da nossa história.
Uhum. Eu estava grávida já, eu tinha que terminar o livro, e a gente discutindo, porque, por exemplo, no meu caso, o meu livro, o meu protagonista briga com o protagonista da Lola, então eu tinha que ler o livro da Lola, a Lola tinha que ler o meu livro. Só que a gente sempre funcionou muito bem juntos. Por quê? Porque eu sou a pessoa da burocracia, Lola é a Uhum. nosso manager, a Ellen é a pessoa que contrata mais ilustrações que você pode imaginar. Assim. Você fala assim, Ellen, ilustração. Você falou 3 vezes ilustração, ela vem com 10. Assim, é um negócio meio assim, tipo, Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. E a Olivia também. Então, assim, acaba que cada uma, a gente sabe os pontos de atenção que cada uma vai cuidar. A gente precisa resolver, sei lá, coisa com a editora. Eu tomo a frente. E a gente precisa logística. Fulano toma a frente. E é isso. Assim. Então, acabou que a gente tem muita confiança uma nas outras, de que tipo, a outra não vai fazer merda, não vai te sacanear, porque a gente funciona. Então, assim, tem que resolver isso, tem que resolver isso. E a gente foi fazendo reuniões, foi organizando tudo. Chegou em manual, a gente não esperava, a gente de verdade não esperava. A gente lançou o livro, foi um estouro, assim, meio gente, que a gente não sabia de onde estava vindo aquelas pessoas, assim. E aí, eu tinha acabado de ter um filho, porque, assim, eu terminei de escrever o livro na quarta, o Leon nasceu no sábado. Então, assim, o livro... Foi em cima. Muito em cima. O livro saiu, ele não tinha um mês, eu acho. E aí a gente foi lançando assim, semanalmente, mais ou menos, 10 dias. Quando chegou no livro da Lola, a gente entendeu que a gente estava se vendendo muito. Um negócio assim, meio surreal, assim, todo mundo entrou ali no ranking do top 10 e foi ficando, e a galera foi ficando, tanto que foi uma galera que ficou. A Olivia nos lançamentos seguintes também, porque ela foi para um lado mais comédia romântica, foi uma galera que, apesar de ter certa resistência, voltou nos meus livros. E aí, quando a gente foi para a Bienal de São Paulo, é que a gente teve a real noção do impacto de manual. Porque a gente mandou imprimir os livros, a gente não tinha nem editora, a gente não, aquela confiança do tipo, a gente viu que vendeu, mas a gente não sabe se vai vender o físico. Quando chegou a gente com o livrinho debaixo do braço lá, que a gente levou, a gente não fechou com a editora. A gente viu fila, a gente falou, caraca, mané, a gente precisa escrever outro livro. E aí, na Bienal mesmo, a gente vamos embora, vamos fazer. Então, agora a gente vai assim, já que a gente percebeu que a galera gosta de Found Family, irmãos, quadrigêmeos, e é engraçado, porque a gente vai tendo ideias, e o negócio vai escalonando, assim, e vai comprando, e ninguém briga com ninguém, e o negócio vai ficando uma loucura. Aí é a mesma coisa. Aí a gente lançou os quadrigêmeos, deu muito certo. Quando chegou agora, foi o quê? Bienal de São Paulo, Bienal do Rio foi em setembro. Então a gente, ali por aí, a gente já estava discutindo esse lançamento de agora. Porque é isso, a gente o que a gente vai fazer? E aí, agora, nesse momento, a gente está esperando terminar a Bienal da Bahia para a gente discutir no ano que vem já. E é o que eu estava falando, questão de mercado, assim, porque é isso, a gente sabe o que está funcionando, a gente testa coisas, porque a gente sabe que com a gente vai conseguir, porque a gente já tem um público que gosta da parceria. Então, por exemplo, se você perceber esses lançamentos todos, eu acho que os casais inteiros, eles são não brancos. Eu acho que com exceção. Então, assim, por quê? Porque a gente tem a segurança de que aquela coisa de a autora, porque não gosta de protagonista preta, não gosta de protagonista. A gente sabe que a nossa galera abraça. Então, a gente vai fazer. A gente não vai ficar cheia de dedos, que, não sei o quê. Então, a gente tenta, a gente ousa muito mais. Porque a capa do cara descamisado. Vamos tentar. Não deu tão certo, o pessoal não gostou do quadro Gênesis, a gente trocou a capa. Mas vamos tentar. Por quê? Porque a gente tem uma segurança de que, pelo menos no texto, no grupo, na coesão, a gente entrega. E a gente fica nessa, vamos tentar. Aí você vê os meus lançamentos, por exemplo, em New Adult, são muito mais tradicionais. É capinha ilustrada. Por quê? Porque eu não tenho tanta certeza. Então, mas com as meninas, eu tipo, vamos abraçar um absurdo, vamos lá, vamos fazer. A gente estava discutindo lançamento agora da próxima Bienal. Vamos fazer um totem, vamos botar um cara enorme lá de 2 metros para a galera tirar foto. Por quê? Porque é isso, porque a gente abraça a doideira, e aí são 4 pessoas falando doideiras. E é isso, assim, a gente funcionou muito bem juntas, e a gente tem regras muito específicas. Por exemplo, o próximo lançamento, a gente estava, não, vamos fazer uma Copa de novo, vamos fazer os continhos? Aí a Olivia falou, cara, não dá para lançar livro curto, não, a gente não consegue bancar livro curto, os nossos gastos não dá. E é isso, é quando o negócio choca com o criativo. Então, é esse tipo de coisa. Então, a gente tem essas micro-regras,
Tipo, pô, a gente está dando muito certo com o esporte, mas vamos tentar criança? Porque vai que a gente enfia criança. Então, a gente agora chegou no hóquei profissional, que é um negócio que a gente não tinha Sim. chegado ainda. E é isso, a gente tem as nossas micro-regras e a gente vai se respeitando dentro ali do nosso grupo de trabalho. Tem funcionado muito, graças a Deus. Estamos aí, lancei essa semana, o livro já está no ranking. E é isso. Sim. Eu adoro essa collab de vocês, para mim, assim, é linda, e eu gosto muito de ver, eu acho que isso transcreve no texto de vocês, e em toda essa parte do marketing também, que acho que o que também leva muitos leitores a gostarem tanto de uma autora para outra, né, que, tipo assim, a Ela era uma autora que eu não conhecia, eu conheci por conta de manual, a Lola também, eu cheguei através de manual, então, assim, eu acho que o que leva é ver que vocês têm essa união e têm essa amizade. Não são só 4 autoras comerciais que decidiram escrever um livro juntos. Vocês realmente Não, e aí a gente entra têm essa união, sabe? num processo que a gente precisa ler, assim, por exemplo, dessa vez a gente não leu todos, porque acabou tudo muito junto, então a gente meio que faz aquela leitura dinâmica para ler agora. Eu estou lendo que nem autor, que nem leitor. Eu peguei os livros para ler, mas assim, eu peguei. Mas, por exemplo, qual foi? Foi temporada. Que a Olivia me deixou maluca, porque o livro já estava pronto, e aí eu tô lendo, assim, aí de repente fala, não, porque a Priya faz maratonas anuais de Crepúsculo. Aí eu olhei aquilo, eu falei, Olivia, a Priya faz maratona de Crepúsculo todo? Não faz, eu escrevi que faz, escrevi que não tá, tem que fazer. Aí eu fui lá no meu... Aí você, a Priya faz maratona lá Exatamente. de Crepúsculo. Porque é isso, porque para a gente não ser pega desprevenida com determinadas coisas. Nem sempre funciona, assim, vira e mexe, aparece um comentário, porque a personalidade de uma, mas também você tem que entender que, tipo, estilos textuais. Eu escrevo no passado, eu costumo ter frases mais longas, a Olivia escreve mais curtas, frases no presente, o texto da Lula é maior, o texto da Ellen é menor. Então, assim, a gente se trabalha dentro também do estilo literário, porque cada uma tem o seu estilo, né? Não dá para falar. Porque no manual, especificamente, alguém falou, não, porque parece que foi escrito pela mesma pessoa. Falei, isso é um elogio e tanto, porque até o tempo verbal é diferente. Então, assim, Sim, sim, sim. É que foi muito legal esse insight que vocês tiveram de fazer junto, né? Realmente, todo mundo esquece da Copa, inclusive eu esqueci nesse momento, viu? Mas eu lembro de ver, inclusive é um dos livros que eu preciso ler de vocês. Mas assim, esse insight que vocês tiveram de escrever as 4 juntas é muito legal porque a gente, e principalmente dentro de OK, porque o que a gente vê é a mesma autora escrevendo vários casais no mesmo universo. Agora, cada autor escrevendo é muito diferente. Só que é legal, eu falei, cara, que interessante, porque você vai ver, é como se fossem realmente diferentes, e são diferentes pontos de vista. Mas é bem isso, você não sente que você está. Você consegue enxergar que é uma outra autora escrevendo, mas ali tem uma coesão em todos os 4 livros, e em todas as vezes. E isso eu acho, assim, fantástico, é maravilhoso, continuem, é isso. Uma série de livro por ano é o que a gente precisa todo ano de vocês. Com certeza. Karen, eu queria fazer com você agora um joguinho, tipo uma book trend, tá? Ela chama 5, 4, 3, 2, 1. Tá? Então eu vou dar para você, assim, fazer um prompt aqui e aí você me responde, tá? Que vier de início na cabeça. Vamos lá, então. 5 livros que você escreveu que considera seus melhores livros escritos. ai, vamos lá. Irreversível, que é o último, exatamente pelo texto. Uma Dama Irresistível, que para mim era tudo que eu quis escrever, eu coloquei naquele livro. Então, assim, quando eu falo que eu quero escrever coisas diferentes, é porque às vezes eu quero escrever coisas diferentes e agora eu não consigo. Então, com Dama foi um momento que assim, as coisas casaram. Manual, porque foi a primeira parceria, mas Manual é o meu personagem masculino favorito. Connor Parker tirou, assim, a coroa de Jason Hunt de um jeito da minha cabeça, porque, assim, Jason Hunt era meu personagem favorito.
E até então, ele vai entrar nessa lista, então pronto, é Jason Hunt, Meu Destino, porque ele era o meu livro favorito, porque tudo começou com ele ali. Foi a primeira série que eu planejei, é o personagem mais intenso, tarará. E aí eu cheguei no Conor, que era assim, porque a gente tem muita dificuldade de construir personagens masculinos complexos. Porque o personagem feminino, ele sempre é o personagem que é meio que a visão da autora, assim, é a parte interna, são as discussões internas, são livros de discussões femininas, e às vezes é o personagem masculino escrito do ponto de vista feminino. Então, o Conor, especificamente, eu sabia que ele era o protagonista da minha história. A Alice está ali, mas a Alice é importante, mas o Conor é o protagonista masculino da minha história. A história gira em torno dele, do problema dele, de como ele vai resolver. Então, acho que foi a primeira vez que eu tive isso. Então, vamos lá. É uma Dama Irresistível, Irreversível, é um padrão. Manual, Jason e A Tentação do Mafioso, porque foi o maior surto da minha vida. Assim, eu batia de pé junto falando que eu nunca escreveria máfia e não sei o quê, e de repente eu quis escrever uma máfia, porque um dia eu sonhei com a Lana, e eu acho que ela talvez não é a personagem feminina favorita exatamente por causa de Dama, mas ela acho que é também a personagem mais complexa, que eu estava com aquilo na cabeça, e aí eu despejei o livro, acho que eu escrevi ele inteiro em um mês, e foi a máfia do meu jeito, foi a máfia que não parece tanto com a máfia que hoje é publicada, mas foi um negócio que eu quis fazer, de novo, pulando gêneros, e acaba que não fideliza ninguém, mas eu acho que é isso. Eu amei essas escolhas. Me fala 4 hábitos essenciais na sua rotina de escrita. Rapaz, agora é complicado, hein? Porque se você fosse me perguntar antes do meu filho nascer, eu tinha uma rotina muito rígida. Eu trabalhava em horário comercial, exatamente para eu não deixar as coisas acontecerem, assim. Porque senão eu ficava muito, muito investida no meu trabalho. Eu ficava o tempo todo trabalhando. Eu sempre fui essa pessoa workaholic. Então eu tinha, tipo, eu só ligava por 9 horas, terminava às 6. Sábado, domingo eu não trabalhava. Meu filho nasceu, ferrou, nunca mais. Então, o que eu preciso é o mais cedo possível. Então, assim, hoje, por causa do meu filho na creche, eu estou trabalhando muito mais. E eu estou aqui, pessoal, falando de uma coisa que está acontecendo há 2 meses, tá? Ele vai para a creche às 7 da manhã, é o meu momento mais produtivo. Não há nada mais produtivo do que uma mãe com uma criança que só tem 4 horas por dia. Então, eu sento e eu despejo, assim. Tem funcionado muito, porque eu sou uma pessoa muito matinal. E graças ao meu filho não aconteceu. Eu começava a trabalhar 8 horas da noite, 9 horas da noite. Então, assim, esses últimos 2 anos foram caóticos. Então, assim, eu gosto de trabalhar cedo. Eu não gosto de música, eu não ouço música, porque eu me distraio fácil. Então, eu canto junto e aí não vai funcionar. Outro hábito, vamos lá. Tipo, vou botar a culpa no café, porque eu preciso do meu cafezinho. E eu tenho muitas questões com, tipo, trabalhar sozinha. Então, por exemplo, período de home office do meu marido, eu não rendia tanto. Eu não sei se é porque tem alguém em casa, não sei o quê. Agora, de novo, creche, meu marido está no escritório, assim, voei. Estou resolvendo muitas coisas. É isso. Eu acho que é isso, mas eu acho que eu não sou Amanhã uma você mulher... deslancha. Exatamente, eu não sou uma mulher de hábitos, assim, eu não sou uma mulher de, sentei, acendi minha vela, música ambiente, nunca fui. Eu acho que eu cheguei, eu lembro, quando eu estava trabalhando ainda, eu super aprendi super rápido, eu estou destruindo ela, né? Eu lembro que eu estava trabalhando nesse negócio de relaxar, e eu tinha uma obrigação que era escrever o Rejeitada pelo Cowboy, o Wattpad, porque essa foi uma experiência que eu fiz no Wattpad. Eu precisava escrever, acho que 3 capítulos semanais. E era meu compromisso comigo. Tipo, eu trabalhava, eu chegava no trabalho às 7, chegava no mestrado 11 horas da noite. Nesse meio tempo, eu tinha que, tipo, porque eu tinha, e era um compromisso meu. Então, eu sempre fui uma pessoa de vomitar as coisas. Estou com prazo, eu tenho que fazer. Eu não escrevo em ordem. Então, assim, eu faço um bom planejamento para eu não ter. Ai, gente, como é que é o nome? Bloqueio. Bloqueio. Então, então eu faço um planejamento e eu escrevo, tipo, porra, essa cena não tá rolando, eu vou para outra cena. A primeira versão é caótica. Ai, não tô conseguindo escrever isso. Eu pulo, porque tá lá no meu planejamento, tipo, e aí ele chegou e falou tal coisa. Eu não consegui fazer a cena que ele falou tal coisa. Eu vou para a cena seguinte, porque quando chegar na próxima versão, eu já escrevi o livro, sei lá, 80% do livro, eu já vou saber qual é a personalidade.
O personagem já vai estar ali mais comigo para eu saber. Eu não, porque a Ellen, por exemplo, é um caso desse. A Ellen, ela não consegue escrever sem decidir nome de personagem, sem título de livro, sem fazer cabeçalho, às vezes. Esse último livro, ela falou, não, porque eu fiz os cabeçalhozinhos do capítulo. Eu falei, você é maluca. Eu, dependendo do livro, eu escrevo porque X falou, porque Y respondeu, assim. Eu não quero saber. É isso. Então, assim, eu tenho um planejamento e um sonho. As coisas vão mudando? Vão mudando. Irreversível é um caso que eu estava falando há um tempo, que, tipo, eu planejei que ela ia ser uma vegana maluca, que abraça a árvore, não sei o quê. Essa personalidade foi sendo diluída no livro, virou outra coisa. Mas o meu planejamento começava assim, os diálogos, num primeiro momento, foram escritos assim, e quando chegou a voz do personagem, quando chegou ali, sei lá, no final da primeira versão, que eu falei, tá, a voz não é essa, agora vamos embora, vamos voltar e vamos reescrever, vamos entrar no personagem. E é isso, assim, eu não tenho esses hábitos, eu tenho uma visão de trabalho, que é uma visão de trabalho muito seletista, né? Muito, muito CLT mesmo. Tipo, eu sentei, eu tenho que produzir, por isso que eu estou falando que o capitalismo está acabando comigo. Eu tenho o meu objetivo quando meu filho, quando eu trabalhava à noite, meu objetivo era um capítulo por dia. O capítulo pode ter 1000 palavras, que é muito pouco, mas é um capítulo por dia, porque aí quando eu voltar para mexer nele, eu tenho pelo menos um capítulo escrito. E aí eu olho no meu planejamento, eu abro mais, eu cresço mais, eu fatio, mas é um capítulo por dia. E foi assim que eu consegui trabalhar nos últimos 2 anos. Então, acaba que eu tenho o compromisso da entrega. Meu hábito é mais entregável, é mais, eu preciso resolver tal coisa até tal tempo, eu preciso entregar tantos capítulos até tananã, do que qualquer outro hábito mais etéreo. Sim. Não, mas eu acho que é uma coisa muito boa, que eu acho que é algo que eu, como autora particularmente, tenho muita dificuldade de encontrar um período do meu dia que eu consiga escrever todos os dias. Eu sou uma pessoa muito inconstante, minha rotina é muito flexível, então acaba que eu não consigo. Então, eu, assim, eu já expressei para você diversas vezes como eu sou admiradora da sua estratégia de marketing, de tudo, mas também como autora, porque eu sei que você é uma pessoa que você sempre verbalizou isso, como você tem essa questão de rotina, mesmo que agora você tenha um filho, mas você achou uma forma de encaixar na sua rotina escrever. Eu vou escrever nesse período aqui de manhã, agora que meu filho está na creche, beleza. Mas você senta, faz. Então, isso, assim, para mim é algo que eu admiro imensamente, porque é algo que eu acho que desde que eu comecei nessa carreira, eu tô tentando estruturar, entendeu? E agora que eu comecei a trabalhar por conta, eu mais ainda me cobro. Eu falo assim, antes o problema era o CLT, e agora? Qual que é o problema? É só você. Então eu ponho essa então eu acho maravilhoso você ter Eu isso. sempre falei que criatividade é músculo e músculo precisa ser exercitado. Então, assim, você vai começar tirando 1 hora por dia para escrever e vai dar nada, vai dar 200 palavras. Faz seu planejamento, às vezes não vai dar nada. Mas aí você fazendo isso todo dia é um hábito. Eu sei que tem 1 milhão de estudos sobre o poder do hábito, sobre como você faz uma coisa 40 dias e você consegue transformar isso em uma rotina. Eu não comecei a fazer por causa disso. Eu comecei porque eu sempre fui uma pessoa que assinou carteira, que trabalhava 8 horas por dia no negócio dos outros. Então, quando eu fui fazer no meu, eu já estava ali, ó. Tipo, tá, eu tenho que trabalhar assim. Eu funciono assim no negócio dos outros, então eu vou funcionar assim no meu negócio. Então, é isso, assim, quando eu falava de a criatividade é um músculo, é por isso. Se você tem uma tarefa, tanto que começar livros é muito ruim, assim, porque a gente termina o livro, então a gente está ali dentro da história, então, 2.000 palavras num dia, porque você já está ali todo envolto no mundo, você sabe como o personagem age, você sabe como o mundo dele reage. E aí você vai começar um livro novo, você não sabe nada. Por isso que eu estou falando que eu escrevo fora de ordem cronológica. Porque eu lembro muito uma dúvida muito específica, muito idiota, que eu tive escrevendo Madame Irresistível. Que eu estava escrevendo, eu falei, cara, eu não sei o que é da adrenalina. Eu falei, cara, eu acho que não descobriram esse hormônio depois do livro. O livro se passa em 1814. E eu acho que a adrenalina é um negócio depois. E realmente é. E aí eu lembro que eu grifei isso em vermelho e continuei. Edição. Você assim, não, isso aí é um problema para Karen do futuro. Karen, exatamente. Porque eu lembro que eu estava tipo, eu parei.
Você já tá dando boas dicas aí, mas eu queria que você desse 3 conselhos para autores iniciantes. Primeiro conselho é se planeje sempre, se planeje nos mínimos detalhes. Assim, se você não quer levar isso como carreira, não se cobre, mas saiba que você, pelo menos, porque tem muita gente que reclama que o livro nunca sai. E às vezes não Uhum. sai porque você não faz nada sobre ele. O seu livro é um conceito. Se o livro é só um conceito na sua cabeça, significa que ele não é um livro, isso é um conceito. Então, assim, escreva aos poucos, escreva no seu tempo, se não é um negócio que você quer. Agora, você está vendo que há um jeito de transformar, explorar ele comercialmente, então esse é o trabalho. Tenha o carinho que você tem, tenha a responsabilidade, tenha o sentimento que você tem pelo trabalho dos outros. Eu já vou repetir isso, vou repetir de novo aqui, pelo seu trabalho. Porque isso é uma coisa que as pessoas, elas, principalmente o empreendedor individual, sabe? Ele não entende que o negócio dele é o negócio dele. Se ele não fizer, as coisas não vão para frente. Só que, como é o negócio dele, ele acha que vai ser como, sei lá, hoje ele não arrumou a cama, e tá tudo bem. Não, não tá. Porque isso pode dar reflexo no futuro do seu negócio. Às vezes você vai deixar de ganhar dinheiro porque você não arrumou a cama, sei lá, um exemplo, mas enfim. Sim. Então, acho que tem o carinho e a responsabilidade que você tem com o negócio dos outros, porque tipo, se você não arrumasse a cama e o seu chefe brigasse com você, você ia correndo fazer. Então, assim, é isso. Tenha esse carinho e essa responsabilidade pelo seu negócio. E saiba que ele pode ser pequenininho também. Ele não você não precisa se cobrar, se comparar com a galera. Eu estava agora há pouco falando sobre como, tipo, eu estou muito cansada do marketing de irreversível, porque eu tive um revés financeiro muito feio agora com a morte da minha avó, e aí eu não tenho dinheiro para investir. E aí eu falei, tá, eu não tenho dinheiro para investir, o que que eu vou fazer? Eu vou vender alguns cursos para eu ter dinheiro, capital para o lançamento. E eu vou fazer o que eu sei fazer, o que dá para fazer com o dinheiro que eu não tenho, que é sempre uma coisa que eu sempre falei para todo mundo. Se você não tem dinheiro, você tem tempo. Agora, como você vai gastar essas duas coisas, fica a teu critério. Eu não tinha dinheiro, eu falei, tá, então eu vou assim arregaçar. Eu vou fazer vídeo a rodo. Você não vai aguentar mais daqui no dia do lançamento de Reversível, você falando, oi, eu sou Karen Santos, eu escrevi um livro do jogador de hóquei que se apaixona pela babá. As pessoas não aguentam mais. Por quê? Porque eu gravei 50 vídeos, eu estava contando e eu achei uma loucura. Um dia eu sentei com o meu roteiro, eu gravei 26 vídeos. Então, eu me senti gravando um vídeo do Big Brother, aquela galera que lança os livros, o vídeo do anjo, o vídeo Sim. do líder, foi o que eu fiz. Eu troquei de blusa 3 vezes, aí depois eu gravei mais, acho que uns 20 e poucos, que é o da blusa verde que você estava falando. Sim. E é isso, eu tenho acho que vídeo com a blusa branca, a blusa preta, a blusa verde e a blusa listrada. Todos eles Uhum. foram gravados numa dessas manhãs muito produtivas e editadas ao longo do tempo. Todo dia eu lanço um vídeo em uma rede social, eu estou no Instagram, no YouTube, no Twitter, no Threads, porque era isso. Eu falei, cara, eu não tenho dinheiro, eu tenho tempo. Então, Uhum. vamos lá, vamos me organizar e eu vou fazer esse negócio acontecer. Eu estou exausta, eu não quero continuar, mas eu sei que eu preciso continuar, porque eu ainda não fiz o dinheiro. Uhum. Então, isso, assim, você tem que entender que você não pode se comparar. Então, eu não tenho dinheiro para uma galera do top 1 que gasta R$ 500 por dia em tráfego. Então, eu tive que corrigir minhas expectativas. Eu tenho certeza no meu produto, por exemplo, no Irreversível, que se eu tivesse dinheiro no tráfego e fizesse o mesmo trabalho que eu estou fazendo agora, ele estaria ali no top 5, já teria subido, assim, por que isso? Porque ele casa muitas coisas, ele casa com o público, ele casa com o momento do mercado. A Olivia está lá no top, então as pessoas estão sedentas por livros parecidos. Então, assim, se eu tivesse dinheiro, eu conseguiria resultados melhores. Mas se minha avó tivesse uma roda, ela também seria uma bicicleta. Então, assim, eu tenho que entender que as coisas Sim. não vão acontecer do jeito que eu estou sonhando. Eu tenho que ser Sim. muito realista com o meu tamanho. O tamanho hoje, com o esforço que eu tenho, assim, eu cheguei no top, eu acho que nesse momento, eu sei que isso vai ao ar muito depois, mas eu acho que nesse momento eu estou no top 50, por aí.
E Já é bom, um eu top muito bom. exatamente, eu não sei nem se eu posso abrir essas coisas, mas eu sou muito de sacola quando eu falo isso. Mas eu tô com R$ 30 no tráfego pago por dia, porque eu cobrei R$ 30 pelos cursos, e eu falei assim, tá, R$ 30 por dia, eu consigo não sei quantos alunos, e foi a conta que eu fiz uma conta de padaria, assim. Por isso que eu, Uhum. que eu insisti tanto nos cursinhos. E aí eu peguei, fiz essa conta de padaria, eu falei, tá, então são R$ 30 de tráfego, e vambora. E o livro, porra, tá no ranking. É uma loucura R$ 30 no ranking. Mas por quê? Porque eu fiz todo um trabalho de base com o meu Uhum. tempo. As pessoas precisam entender que nem tudo se resolve com dinheiro. Nem tudo se resolve porque hoje eu não tenho R$ 500 para dar no tráfego, é por isso que eu não estou no ranking. Não. Nem sempre. Se você Às vezes, investir também o seu tempo. então, se você investir o seu tempo em estudar, isso, obviamente, se você querer. O que está se vendendo agora? Abre lá o ranking, vê o que são os 10 mais vendidos. Vê o que tem eles em comum. Vê o que tipo, em capa, em título. Eu falo muito sobre a capa, porque as pessoas falam, não, porque meu sonho é fazer nananana. Existe um pacote, existe um empacotamento em que você sabe que vende. Tá? E as Uhum. fantasias que elas têm capas muito parecidas. Por quê? Porque a pessoa que comprou aquele quer a segurança de que aquele outro, que tem a capa muito parecida, tem uma história parecida e a pessoa vai gostar. Então, assim, é um negócio validado pelo mercado. Infelizmente, Sim, isso é muito mais sobre mercado e sobre marketing do que criatividade. sim. Por isso, minha questão, por exemplo, com Grávida e Rejeitada, que está falando, pô, é um livro muito bom, mas eu empacotei ele de um jeito para outro público. E é isso, você tem que empacotar do jeito certo, com o público certo, contar com a sorte que as pessoas gostem do que você escreveu, obviamente, porque não adianta de nada você empacotar e o seu texto é uma bosta. Então, assim, Uhum. sua condução, seu desenvolvimento, porque aí você investiu 1 milhão de coisas, mas o principal, que é o texto, que é a fidelização, seria uma droga. Também, sejamos sinceros. Você tem que entregar a Uhum. excelência em tudo. Mas, às vezes, a excelência também é abrir mão da sua capa conceitual, porque você sabe que a outra estilo de capa vai vender mais. O outro estilo por exemplo, agora, os livros que a gente lançou. Clube dos Pais Solteiros do Rock. Você acha que a gente queria mesmo, de coração, que a SESI chamasse Clube dos Pais Solteiros do Rock? Uhum. Entendeu? Tipo, o primeiro pensamento das 4 foi o Clube dos Pais Solteiros do Rock? Obviamente que não, isso é uma decisão comercial. Então, Sim. é isso. Eu acho que o meu conselho maior é, você entender o seu tamanho, entender o que você é capaz de fazer, entender o que você consegue fazer, porque às vezes você tem criança, às vezes você trabalha CLT, às vezes você está no escritório, você vai ter 1 horinha por dia. Então, se você quer fazer isso de um negócio comercial, você tem que entender o seu tamanho e o que você consegue fazer. Uhum. Primeiro passo. E o segundo passo é entender que você não é um alecrim dourado que nasceu no campo. Então, assim, você fez o seu livro, você conseguiu lá. Se você quer que ele faça dinheiro, às vezes não. Se você quiser, você tem que ir por um caminho que outras pessoas já percorreram. Vai ser muito mais fácil do que você fazer a sua capa conceitual, o seu título conceitual, e depois ir para o Twitter falar que aqueles livros de descamisados vendem muito mais do que o meu livro legal. Então, Uhum. assim, você tem que entender as suas fraquezas e os seus potenciais e tentar se encaixar. Infelizmente, tudo hoje você tem que se encaixar em caixinhas. Eu acho que esse é o resumo da nossa conversa hoje. Caixinhas. Sim, exato. Nichos. Eu quero que você me fale 2 coisas que você ama muito nesse meio literário e 2 coisas que você não é tão fã, assim. Acho que a gente já comentou algumas, Ai, mas deixa eu ver. Eu amo muito essa coisa de ser um mercado de mulheres para mulheres, porque é isso, assim, eu acho que as pessoas têm muitas questões, são muito preconceituosas mesmo, são muito. Tudo é culpa do livro feminino. Mas eu acho que assim é uma liberdade econômica, liberdade de pensamento, liberdade de muitas coisas que antes você não tinha. E você não tinha do ponto de vista do leitor mesmo. É opção. Antes você tinha que ser. Você tinha que ler aquilo que estava ali, você tinha que ler aquilo que você conseguia acessar. Eu lembro que antes de você tinha que ler o que tinha ali. Então, eu lembro muito de consumir Tiquelite na Saraiva, porque eu ia na banca de R$ 9,90, e R$ 9,90 antigamente era dinheiro, tá? R$ 9,90
que eram onde tinha aqueles paperback, eu lia muito em inglês antigamente, que eram onde os livros mais baratos. Foi onde eu conheci Sophie Kinsella. Então é isso, eu lembro que livros que eu conheci, por exemplo, que eu comprava, que o metrô antigamente tinha uma banca que você comprava livros a R$ 2, R$ 3, era onde eu li mais livro. Sebo, do lado da escola, é onde eu li mais livro. Os livros de banca, que eram R$ 2, R$ 3, era onde eu li mais livro. E era isso, o meu mundo era esse. Passava na papelaria, e às vezes tinha aqueles livros na capa da papelaria, e meu mundo era esse. Hoje você tem uma liberdade de escolha, você tem uma liberdade de pessoas, e isso está trazendo retorno financeiro para outras pessoas. Eu conheço pessoas que mudaram assim a vida. Eu ouvi, eu acho que da Lola Bellucci, uma vez, é dela mesmo, que ela falou assim: o mercado tem muitas questões com a gente, mas eu decidi mudar a minha vida e a vida dos meus primeiro, antes de eu querer ter grandes discussões de mercado. E aí é uma coisa que eu não gosto no mercado, que a gente teve que se adequar a bolhas. Então, por exemplo, a gente não tem romances afrocentrados, a gente tem histórias que... A gente tem, né? Mas, enfim, a gente não tem uma variedade de romances afrocentrados, exatamente por questões financeiras. Romances afrocentrados, romances em que os personagens são não brancos, não vendem tão bem por uma questão do público, resultado mesmo da plataforma. Então, acaba que isso faz com que as pessoas não escrevam tanto. Você tem um estilo de escrita, de gênero, não, de condução de história, que acaba virando a mesma. Então, por exemplo, se a mulher é a CEO, o livro não vende tanto como o homem é o CEO. Então, acaba que o perfil do macho dominador, da família de margarina, vende muito mais. Então, perpetua questões históricas patriarcais que me incomodam muito. Então, tem tudo isso, mas eu acho que hoje eu sou muito agarrada ainda mais ao bônus do que ao ônus do mercado independente, porque ele me deu muito mais coisa do que eu... Porque quando eu entrei na faculdade, eu sabia, eu vim de um lugar que tinha muitas carências, apesar da minha família ter alguma condição financeira para, por exemplo, meu pai falar para mim: pô, você quer fazer faculdade? Eu não tenho um puto, mas se você quiser, eu pago a passagem de volta, o que é melhor do que muita gente que precisa trabalhar. Então, assim, meu pai me bancava, e assim, várias vezes eu, sei lá, eu almoçava em casa 10 horas da manhã, e o meu próximo prato de comida era 7 horas da noite, que era a hora que eu chegava da faculdade. Mas, ao menos, eu tinha o privilégio de ir para a faculdade, passar o dia na faculdade e voltar. Muita gente não tem esse privilégio. Então, assim, mas ao mesmo tempo, se eu não tivesse feito isso, eu não teria conhecido pessoas que mudaram minha carreira, contatos, eu não teria aprendido coisas que hoje mexeram na minha carreira como escritora. Então, assim, e ao mesmo tempo, quando eu entrei para o mercado editorial, eu tive outras questões financeiras de desenvolvimento que também completamente diferentes. Então, por exemplo, se eu tivesse continuado como jornalista, eu nunca teria comprado minha casa própria. É um financiamento de 35 anos, estou pagando parcelas? Estou. Mas os livros fizeram eu ter dinheiro para eu dar entrada na minha casa, coisa que, como jornalista, eu nunca teria conseguido. Então, assim, são grandes evoluções, e aí quando eu falo, não, porque mudar a vida dos meus, mudar o destino dos meus, ganhar mais e evoluir e fazer o meu negócio, é por isso. Porque acaba que ele está perpetuando e está potencializando mulheres, inclusive eu, que potencializei outras mulheres, seja com cursos, seja com fornecedores, seja... Então, eu acho isso muito bonito na parte do romance, sabe? Eu sei que tem outros gêneros que tem mais homens aí envolvidos, conheci muitos homens do mercado editorial que são incríveis também, mas eu acho muito bonito do nosso gênero, do romance, como somos mulheres, que temos mulheres e as pessoas perderam a vergonha de falar que gostam. Então, assim, quando a gente vai numa Bienal e aí a pessoa fala, porque aquele lá é o livro de putaria, e aí o stand está lotado, e vendeu para caramba, e está mudando a vida dessas pessoas de algum jeito, nem que seja assim, para dar um entretenimento, que a pessoa trabalha o dia todo, ela quer ler um negocinho, ela quer, do mesmo jeito, sei lá, que ela via um filme, uma comédia romântica, ela está ali dando tempo dela para ouvir uma Olivia Plas, para ler um livro da Karen Santos, para ler uma Adri Sates, uma Tati, para ler uma Lola. Cara, eu acho isso incrível, porque são
não é uma gringa, não é um negócio Sim, validado. A gente não tem uma terceira parte, que é uma editora, que foi lá fora e captou esse roteiro e falou: olha, porque lá fora tá vendendo pra caramba, a gente vai vender pra caraca. Ha, ha, ha. Não, é alguém que escreveu um livro, botou numa plataforma e ele foi comprado, e aí tem pessoas comprando a sua ideia, e de repente a Tati, por exemplo, que é um caso desse, porra, tu foi uma capivara hoje, não tem como você não lembrar da Tati, sabe? Então, assim, sim, é um negócio que me deixa abismada, e às vezes as pessoas acham que eu sou muito poliana com o mercado, que eu torço muito para as pessoas, e às vezes me acham meio falsa, porque eu mando os mercados, ai, que incrível, você pegou o top 1, ai, que maneiro, mas é porque eu fico genuinamente feliz quando a Raquel Figueiredo assinou o contrato dela com não lembro agora que foi a editora, mas é a editora tradicional, porque é a gente sim, ocupando espaços que a gente não tinha direito, que ninguém lembrava da gente. Então, assim, eu realmente eu fico muito empolgada falando, mas é por causa disso, porque sim, virou um negócio pessoal para mim. Eu não tinha esse amor quando eu trabalhava para outras pessoas, mas agora é um negócio pessoal. Então, agora é um sim. negócio pessoal e eu torço por todo mundo. E eu sei que muita gente, porque é um mercado traiçoeiro, todo mundo se odeia. Não, Não, não é. Tem muita gente ruim e tem muito sentimento de inveja, eu sei. Mas, ao mesmo tempo, você tem muito sentimento muito bom e você vê as coisas e você fica assim, caraca, mano, fulano pegou top 1, deve estar, assim, a pessoa deve estar surtando. E aí você vê, assim, eu não sei se você acompanha tantas histórias, eu vejo muito pouco. Mas quando eu vejo uhum. fulano ganhou top 5 e alguém mandou flores, e aí não sei, é Aham, isso que a gente torce, sim, sabe? Então, assim, é um negócio que me deixa sim, genuinamente feliz e eu queria que as pessoas entendessem isso. Porque a gente recebe muito amor, porque a gente não tem noção disso. A gente tem noção sim, entre a gente. As autoras se apoiam, apesar de, muita falsidade, as autoras se apoiam. Mas quando a gente chega na Bienal, a gente surta. Eu lembro que eu te perguntei seu nome, porque o que acontece? Pessoas são caixas na minha cabeça. Eu tenho muito problema de, sim, de, de ver o rosto das pessoas. Eu não sim, reconheço as pessoas. Sempre tive esse problema. Mas, a partir do momento que a pessoa me fala o nome dela, eu sei quem ela é, porque eu conversei com ela, porque eu tirei um tempo com ela. Porque é sim, isso, porque a gente está ali parado num chatzinho, e a pessoa está surtando no sim, nosso livro, e você fica assim, mano, tem alguém lendo. E a sim, pessoa, e você demorou meses, e a pessoa está falando que ela gostou, que loucura. E você chega na Bienal, tem 100 pessoas comprando seu livro, e essas 100 pessoas querem falar isso na sua cara, assim, caraca, foi muito legal, adorei, tananana. Surto! sim. E é isso, por isso que eu tô falando, é um momento muito mágico, e isso que eu gosto muito desse mercado. E eu espero que as pessoas experimentem mais, por mais que você seja pequenininho. Eu lembro da minha primeira Bienal, que a menina chegou tremendo para falar comigo. E ela pediu a assinatura de uma dama irresistível. E aí eu lembro de pegar na mão dela e eu falei: você tá bem? Você tá passando mal? Tá tudo bem com você? Você quer que eu te leve no posto? Eu tô achando que ela tá tendo uma crise hipoglicêmica. E aí o pai dela falou assim: não, é porque ela queria muito te conhecer. Eu falei: A gente fica assim, né? Quem sou eu? Quem, né? Esse ano vai ser muito interessante porque faz 10 anos que eu fui para minha primeira Bienal grande, assim, que eu fui para de BH e depois eu fui para de São Paulo. E esse ano eu retorno para a Bienal de São Paulo depois de 10 anos sem ir. Ano passado eu fui na do Rio, mas fui mais como leitora. "Pê, E você relatando isso, eu lembrei da minha primeira Bienal no Rio. Eu era, não parece, mas eu aqui como apresentadora de um programa, né, fazendo conteúdo e tudo, mas eu era extremamente tímida até os meus 15, 16 anos. Então eu fui para a Bienal, eu fiz um folheto e eu entregava o folheto para as pessoas em silêncio. E aí, depois da primeira hora que aí chegou a primeira leitora que tipo tinha lido meu livro e veio à Bienal para me ver e que ela surtou na minha frente, eu falei, cara, por que que eu tô com, por que que eu não chego para as pessoas e apresento meu livro? E aquilo foi me soltando. E eu acho que é muito legal isso, igual você falou de você perceber que os números não são só números lá na Amazon. exatamente. Quando você pega o relatório de vendas, cada númerozinho que está ali é uma pessoa que parou no tempo livre dela para ler o seu livro e, e não só isso, mas a pessoa terminou, leu, aí depois foi lá, avaliou. Cada avaliação é uma pessoa que gostou e tirou o seu tempo para ir lá avaliar. A pessoa que vai até você, que quer te conhecer, é porque ela gostou daquilo que você produziu. E eu me reconheço muito quando você fala disso, de ficar vibrando pelas outras autoras. Porque, pessoalmente, graças a Deus, eu só recebi. Toda vez que eu fui para alguma autora que para mim era tipo assim, meu Deus, essa autora é super grande,
pedir conselho, perguntar de alguma coisa para você, para o Libra, vocês sempre foram super receptivas. Eu acho que é um mercado que a gente precisa realmente ter essa união. Claro que sempre vai ter uma outra questão, mas eu acho que é isso, precisa ter essa união e precisa ter realmente essa coisa de você vibrar pela conquista do outro, porque daqui a 1, 2, 3 meses, 1 ano, pode ser você, né? Então, para mim, tipo assim, a autora pegar top 1 é o nosso Grammy do meio literário, entendeu? Sim. Então, você mandar flores é tipo a Beyoncé. A Taylor Swift manda flores para alguém que ganhou um Grammy, entendeu? Então é isso, e eu acho isso lindo, é muito bom. E falando em autor, autora, eu queria que você me indicasse um autor, autora, eu sei que é difícil falar uma só, que você gostaria de ver aqui para vir conversar comigo no Páginas em Debate. Ai, traz a Olivinha. Olivia é Ai, meu boca de sacola que nem sonho! eu. Meu sonho, meu sonho, meu Deus, o dia que acontecer isso, eu vou fazer igual a menina, eu vou passar mal. Não, ela é uma pessoa ótima. Agora ela está com uma agenda muito complicada por causa do mestrado, Sim, mas a Olivia é muito boca de sacola. Você fala assim, vamos? Ela, vamos. sim, Então vai eu lá. imagino que ela esteja mesmo. Mas eu vou trazer ela, assim. Eu conheci ela na Bienal do Rio e a gente conversou um pouco assim. Eu sei que ela é fantástica. Karen, eu queria muito te agradecer pelo bate-papo de hoje, tá? Nosso bate-papo vai acabar por aqui, mas você que está aqui assistindo, pode seguir elas nas redes sociais. Eu vou pedir para ela falar para você onde que o pessoal consegue te encontrar. Então, gente, foi ótimo, foi um papo incrível. Muito obrigado. Procurem por Karen Santos, @Karen Santos Autora, em basicamente todas as redes sociais. Hoje os algoritmos estão entregando, então, assim, procure Karen Santos que você encontra. E é isso, fortaleçam autoras independentes, leiam mais autoras independentes. Romances não são para serem envergonhados, são divertidos e leiam mais. Exatamente. Muito obrigada novamente, Karen, e um beijo. Um beijo. Foi um prazer conversar com a Karen e também estar aqui junto com você falando sobre livros. Siga as nossas redes sociais que ou estão aparecendo aí na tela para vocês ou estão na descrição aqui desse episódio. Leiam bastante e nós nos vemos no próximo episódio do Páginas em Debate.